Vamos falar hoje de hepatite viral, porque nós estamos no Julho Amarelo. E o Julho Amarelo é destinado a isso. Prestem atenção na entrevista, gente, porque a gente traz essa oportunidade, inclusive da gente mesmo aprender com os médicos sobre isso aí, que é mais comum do que a gente imagina, pode acontecer com as pessoas, com você, comigo, com qualquer pessoa, mas também tem prevenções. Existe um modo de evitar essa doença silenciosa que atinge o fígado. Atinge o fígado, é um processo infeccioso. As hepatites virais, muitas vezes, evoluem depois para quadros mais graves. E o câncer hepático, por exemplo, a cirrose. Prestem atenção, porque isso é muito sério e é muito bom a gente aprender e evitar. Por isso é que neste Julho Amarelo de alerta contra hepatites virais, nós trazemos ao nosso programa como contribuição nossa para este Julho Amarelo, o doutor Henrique Carrascosse, nefrologista. Doutor Henrique, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Por que eu estou falando no plural, por exemplo, hepatites virais, porque são muitas? Então, hoje nós temos conhecimento desse grupo de doenças, são 5, na verdade, elas são classificadas por letras, né, do alfabeto, então A, B, C, D e E. Mas as mais comuns que nós temos, né, são as 3 primeiras, a hepatite A, hepatite B e hepatite C. São as principais que nós temos aí na população. Doutor, a hepatite é uma doença silenciosa, isso que a gente estava falando agora há pouco, o Dércio comentando também. Então é bom sempre ficar atento, sempre fazendo alguns exames, é importante. E esse mês é para alerta sobre isso mesmo, né? Isso, nós temos, na verdade nós dividimos o grupo das hepatites, né, essas 3 principais, hepatite A, B e C, em 2, né? As hepatites A, por exemplo, são hepatites mais agudas, e geralmente elas cursam com algum sintoma mais assim, proeminente, né, vamos dizer. As hepatites B e C, realmente 80, 90% delas, das pessoas que têm esse tipo de hepatite, elas não vão sentir nada e só vão ter sintomas nas fases mais avançadas, onde, nesses casos, você já pode ter uma cirrose, né, uma insuficiência hepática ou até um câncer hepático. Então, a importância, principalmente nos casos da hepatite B e C, que são as crônicas, né, que podem evoluir para casos crônicos, que as pessoas façam exames e detectem elas nas fases iniciais, porque nós temos tratamentos efetivos para elas. A transmissão, doutor, dessas hepatites A, B e C são iguais? Como que a pessoa pode ser contaminada por esse vírus? Existem 2 tipos de transmissões, né? 2 grupos de transmissões, vamos dizer assim. Então, a hepatite A, como eu disse, ela é uma hepatite mais aguda. A transmissão da hepatite A, ela é feita, quando nós chamamos de transmissão fecal oral. Ou seja, quando você tem contato com algum, vamos dizer, com elementos de fezes, você acaba ingerindo isso. De qual maneira? Geralmente, quando você está em locais sem saneamento, com pouca higiene, que tem contato com fossos, fezes, né? Ou alimentos contaminados, verduras, legumes, que podem ter tido contato com secreções, né, de fezes. Então, esse grupo da hepatite A é dessa maneira. O hepatite B e C, elas já são contaminações por secreções humanas, principalmente o sangue, né? Então, contato com o sangue de pessoas contaminadas de alguma maneira, e o contato também via sexual, por secreções sexuais sem relações sem proteção. E também você pode ter a transmissão da hepatite B e C na gestação. Então, todas as gestantes no pré-natal, elas têm que fazer o exame da hepatite B e C para você prevenir a doença aí na criança. Então, são essas as maneiras de se contrair essas doenças. A hepatite A, doutor, o senhor estava falando aí, né, que pode vir pela parte fecal, e a gente sabe que o senhor acabou citando aí legumes e verduras.
Nesse caso, doutor, é bom sempre lavar as verduras e legumes e tem gente que acaba colocando um produto, um pouquinho de água sanitária. Isso pode, doutor? Isso evita, pode matar esse vírus? Isso. Realmente é importante o manuseio correto dos alimentos, principalmente legumes e verduras. A orientação é que se deixe esses alimentos aí no mínimo 20 a 30 minutos, né, no hipoclorito, né, ou água sanitária, para que você elimine não só o vírus, né, da hepatite A, mas outros também parasitas que podem estar nesses alimentos. Então é extremamente importante, sim. A hepatite A, hepatite B e hepatite C, qual que é a mais perigosa, doutor? Qual que chama mais atenção e pode encaminhar para um caso grave? Então, a hepatite A, geralmente ela é mais aguda e ela se resolve sozinha, vamos dizer assim. A maioria das vezes ela é benigna. A hepatite A ela é mais benigna. Pode, lógico, se um idoso pega uma hepatite A, contrai uma hepatite A, aí pode ser mais complicado e ele pode até evoluir com a óbito. A hepatite B e C, como elas são silenciosas, mas o risco delas é quando elas cronificam. Então elas evoluem para casos crônicos. As duas são bem complicadas, mas a hepatite C hoje, ela é vamos dizer assim, a maior epidemia assim, que nós temos, porque a mortalidade dela está até relacionada aí, vamos dizer assim, podemos comparar até as contaminações por HIV e tuberculose, porque ela é a principal causa de transplantes hepáticos. Então, a hepatite C hoje, a maioria dos pacientes que passam por transplantes hepáticos são por causa da infecção crônica da hepatite C. Doutor, o senhor disse que a hepatite é uma doença silenciosa. E como que a gente vai ficar sabendo se está contaminado ou não por esse vírus? Existem alguns sintomas que dá para identificar, doutor, ou só através de exames? Nos casos mais leves, nos casos mais iniciais, realmente não vai ter sintoma, não vão ter sintomas da hepatite B e C. Mas nos casos mais que já estão evoluindo, a pessoa vai sentir cansaço, mal-estar, às vezes náusea, vômitos. E um sintoma interessante e bem característico é quando o olho, a pele fica amarela, né? Fica com aquela cor bem amarelada da esclera dos olhos, que é o branco dos nossos olhos. E a urina começa a ficar bem escura, meio próximo a preto mesmo, marrom, preta, e as fezes começam a ficar mais claras. Mas lógico que esses sintomas já são nas fases mais avançadas, né? Então é importante que as pessoas façam o diagnóstico e fazer o exame mesmo. Para você fazer o diagnóstico mais precoce, é o exame de sangue. Nós temos as sorologias para as hepatites B e C, hoje na rede pública, disponíveis. Então, as pessoas podem fazer esse tipo de sorologia. Importante lembrar que a hepatite C, ela é uma doença nova. Ela foi descrita em 1989. Então, antes de 1989, nós não sabíamos que existia hepatite C. E, por exemplo, pessoas que fizeram transfusão de sangue, por exemplo, antes dessa época, como não se sabia dessa hepatite, muitas pessoas foram até contaminadas por transfusões de sangue. Mas hoje isso é raro, porque hoje, como nós temos os testes muito efetivos, a transfusão de sangue é extremamente segura. Doutor, cerca de 20% dos casos da hepatite C evoluem para cirrose. O tratamento existe? Tem cura? Tem cura. A hepatite C, hoje, apesar de ser uma doença nova, hoje, há alguns anos, nós temos medicações que curam a cura, quando ela é tratada, chega até 90%. Então, tem cura sim. A hepatite B, ela também tem tratamento. Tem antivirais que você pode tomar tudo. E esses tratamentos, eles evitam que essas doenças evoluam para esses casos mais crônicos. Então, é muito importante fazer o diagnóstico. Estamos conversando com o doutor Henrique Carrascosse, nefrologista, porque julho é julho amarelo, de alerta ao perigo das hepatites virais. Doutor, o senhor falava aí sobre como consequência, por exemplo, a cirrose.
que muitas vezes leva à morte, enfim. E aí eu trago sempre aqui aos nossos entrevistados questões que o ouvinte, as pessoas fariam essas perguntas, ou então costumes, ou impressões, ou opiniões populares, de leigos, sobre os mais diferentes assuntos da medicina, indicando remédios, aquelas coisas que vêm lá dos tempos da vovó. E a gente sempre estranhou quando viu alguém dizer: olha, tal pessoa morreu de cirrose, mas não bebia, por exemplo, né? Como se a cirrose fosse consequência unicamente do ato de beber, do alcoolismo, enfim, não é? Então, quando acontece isso, alguém morre de cirrose, por exemplo, e não era um alcoólatra, pode ser explicado por essa doença, então? Exatamente. Nós temos essa tendência aí popular de fazer essa correlação mesmo, né, de problemas hepáticos com o consumo de álcool, né? Realmente está relacionado também, mas a hepatite C e B, elas são relacionadas à cirrose, principalmente a hepatite C. Então, nós temos no hospital, né, pacientes às vezes internados, nós vamos investigar e a pessoa nunca ingeriu álcool ou ingeria em quantidades pequenas, né, para causar um dano tão grande como uma cirrose. Então, o vírus da hepatite C é um grande vilão aí nesses casos, sim. E como vocês fazem para diferenciar uma da outra? Se são 5? Por exames, né? Por exames. Os exames, as sorologias, nós temos as sorologias onde especificamente nós detectamos o vírus B, o vírus C, o vírus A, então por exames é quando nós fazemos o diagnóstico. Nós temos visto, e tem sido muito comum, à medida que a gente vai conhecendo melhor como leigos as doenças, a gente vê que muitas delas têm sintomas muito iguais. Então a pessoa, quando começa a ter, um exemplo aqui mais próximo e mais simples, quantas vezes aí aconteceu de as pessoas imaginarem que estavam com resfriado, estavam com Covid, ou então imaginavam que tinham Covid e foram ver uma gripe. Enfim, porque são muito parecidos. Esses sintomas, de um modo geral, dessas hepatites todas aí se assemelham a outras coisas, não? Alguns sintomas sim, por exemplo, cansaço, mal-estar, indisposição, esses são sim, enjoo, dor abdominal, isso aí é inespecífico, né? São inespecíficos, pode até ter febre esses pacientes, né? O que chama mais atenção nas hepatites é essa questão da pele e dos olhos amarelados, né? Então, aí já começa a ficar mais específico, por quê? Porque quando você tem uma lesão importante no fígado, nós temos a liberação de uma substância no nosso sangue que é a bilirrubina, né? Então a bilirrubina, ela tem essa coloração amarelada, então é característico geralmente de problemas relacionados ao fígado. Então o olho amarelo é bem característico. Entendi. Esses sintomas bem perceptíveis se manifestam ou manifestam todos os tipos de hepatites ou algumas delas? Em todas a pessoa vai demonstrar por essa coloração amarela? Geralmente sim, porque no fim todas essas hepatites elas acabam agredindo o parênquima do nosso fígado, os hepatócitos, né? São as células do nosso fígado. Uhum. Então, vamos dizer assim, a lesão inicial dela, a lesão aguda, ela é mais ou menos parecida entre os vírus. O que difere um do outro é essa cronicidade, né? Essa evolução da doença. A hepatite A é mais aguda e as outras acabam, esse vírus permanece no nosso corpo mais tempo e aí cronifica essa parte do nosso fígado, né? Ok. Esse amarelo aí, sobre o qual o senhor falava como sintoma perceptível, quando ele aparece, está a doença em qual estágio? Esse sintoma já é um sintoma que você já tem lesão no fígado. Então não é em estágio inicial, não. Geralmente são os estágios mais avançados. Esse sintoma não vai aparecer ali no início da doença, Entendi. não. A não ser na hepatite A, né? Que aí já é aguda. Mas na hepatite B e C, se o olho ficou amarelo, é porque a doença já está num certo grau já Entendi. de evolução. Desse amarelo aí para um estágio final e mais grave, é demorado, é rápido? Aí vai depender de cada paciente, né? Mas logicamente que os casos mais crônicos,
eles acabam tendo lesões, muitas vezes, no nosso fígado, que podem ser irreversíveis, né? Então, e lembrando aí que é importante, o nosso fígado ele está relacionado com o metabolismo do nosso corpo e ele está interrelacionado com outros órgãos. Entendi. Então, uma pessoa com problema hepático, Sim. ela vai ter problema no rim, pode ter problema cardíaco, pode ter problema de coagulação, de anemia. Então, é uma doença bem complexa. Naqueles exames que os médicos, não só nefrologistas, mas os médicos, de um modo geral, pedem lá de rotina, inclusive, a base de sangue para avaliar uma série de coisas e tal. É comum os médicos pedirem também algum item lá que identifique sem que a pessoa saiba ou não há essa prática? Não, é comum sim. Geralmente os médicos, os clínicos gerais, os postos, eles pedem alguns exames relacionados à função do nosso fígado, né? A função hepática. Então, se já aparece alguma alteração ali, ele pode aprofundar essa avaliação. Mas as pessoas podem solicitar nas unidades que sejam feitas as sorologias, né? Para hepatite B e C, porque elas estão disponíveis, né? Então, isso seria interessante ser feito, sim. As pessoas, então, podem pedir especificamente um exame desse, ou então incluir aí, se é que o médico não fez, né, certifique-se com o seu médico quando for fazer um exame de rotina para saber como é que está colesterol, aquelas coisas todas, aqueles exames comuns de rotina e tudo, só se certificar aí com o seu médico, não, o senhor está incluindo algum item aí de hepatite, tudo, então, e de um modo muito simples, pelo menos dar uma checada. Aquilo que der no exame lá, se não apresentar nada, absolutamente nada, nesse exame comum sobre o qual estou falando aqui, se não aparecer nada nesse item de hepatite, aquilo é suficiente para tranquilizar a pessoa ou ela pode avançar um pouco mais em outros exames? O melhor exame é o exame da sorologia mesmo, né? Exame específico da hepatite B e C, né? Que nós temos disponíveis. Mas, geralmente, quando já começa a ter se a pessoa está contaminada com o vírus, alguma coisinha sempre aparece ali, uma enzima hepática que nós pedimos, alguma coisa, às vezes aparece alterado sim. Mas o melhor é fazer a sorologia, eu acho que isso hoje está bem difundido, sim, na população. E os médicos também. Dentro daquelas perguntas populares, eu aqui diria ao senhor o seguinte: o convívio com quem tenha esta doença, há possibilidade de uma transmissão entre pessoas, nesse caso, pela proximidade permanente ou frequente? Isso é importante porque existe um estigma, assim, com as pessoas que têm hepatite. Na verdade, assim, a hepatite A, ela pode ser transmitida assim porque ela é fecal oral. Então as pessoas, quando ela está naquela doença mais ativa, ela pode ter uma transmissão ali. Então tem que tomar cuidado, lavar bem a mão após ir ao banheiro, tudo isso, tomar esses cuidados dentro de casa. Mas a hepatite B e C, elas não são transmitidas assim por abraço, por beijo, não vai ser transmitida por esse contato, né, diretamente. Ela vai ser transmitida mesmo por sangue, contato direto com sangue e relação sexual. É isso que eu ia perguntar. Aí, nesse caso, se inclui a relação sexual como possibilidade de transmissão através das secreções, é isso? Isso, exatamente. A relação sexual sem proteção, ela tem o risco de contaminação, sim, da hepatite B e C. Mas o contato, assim, pessoal, aperto de mão, abraço, isso não vai transmitir, não. Também a saliva, porque Não, a saliva também não. Não, a saliva, né? é muito difícil, não. Ok, Não tem. tá. Tranquilo. Doutora, a gente está falando de hepatite A, B e C, mas tem a D e E. Elas são menos comuns, a D e a E, doutor? São bem menos comuns. Por exemplo, a hepatite B de dado, né? Ela só existe quando a pessoa tem hepatite B também. Então, elas são uma co-infecção que nós falamos, né? Aí quando você tem a B e a D, realmente os casos são mais graves. E a hepatite E, ela é pouco prevalente, é uma hepatite mais benigna também. Então a gente acaba nem se preocupando muito com esses dois subtipos aí. Doutora, a gente sabe que na rede pública existe uma vacina para hepatite. Ela serve para todas? Não.
nós temos hoje vacina para hepatite A e para hepatite B, tá? A hepatite C, nós não temos vacina ainda. Então, todas as pessoas devem ser vacinadas para hepatite A e B. Inclusive, essas vacinas estão no nosso calendário vacinal. Vou aproveitar, doutor, através da rede social, acompanhando o programa, está a Elisângela Porto. Ela fala: bom dia, doutor. Queria tirar uma dúvida. Eu tenho miomas no fígado, mas faço exames de 6 em 6 meses. Às vezes ela sente a barriga inchar e dor. Ela quer saber se isso pode virar uma hepatite. Não, não é relacionado, não. Miomas geralmente são nódulos benignos que nós temos, então a hepatite, lógico que a hepatite ela pode ser causada por outras doenças, como nós falamos, o álcool, até o uso de medicações. Nós temos hepatite medicamentosa também, excesso de medicações que são excretadas pelos rins. Mas no caso aí não tem problema nenhum relacionado à hepatite. Mais uma pergunta só, Daércio, me permita, Claro. aqui através do Facebook. Sim. A Adriana Vieira, ela pergunta, Adriana, doutor, bom dia. se anti-inflamatório pode virar uma hepatite. Ela recebeu essa informação de uma vizinha porque estava tomando bastante anti-inflamatório. Se isso pode virar uma hepatite. Então, nós temos as hepatites medicamentosas. O anti-inflamatório, a excreção dele, a maior parte é renal. Então, o uso crônico de anti-inflamatórios, geralmente as lesões são mais relacionadas aos rins. Então, tomar cuidado. Então, não devem ser utilizados cronicamente. Mas existem medicações que são de excreção hepática. Por exemplo, o paracetamol. O uso crônico do paracetamol pode levar a um quadro de hepatite, um quadro de inflamação no fígado. Então, depende da medicação. Mas, realmente, nenhuma medicação deve ser utilizada por longos períodos sem orientação médica. Isso. Perguntas também pelo WhatsApp, por favor, Felipe. A Rosana, ela acabou comentando que um amigo dela está com tosse que não passa, escarra direto, já teve um problema na alteração no fígado, mas não tratou corretamente. Essa tosse, doutor, pode ser sintomas também? A tosse geralmente é relacionada mais à questão pulmonar, né? Lógico que as pessoas com hepatites ou doenças hepáticas, elas podem ter alterações na produção de proteínas no nosso corpo, principalmente a albumina, porque é o fígado nosso que controla a albumina no nosso corpo. Então, quando nós temos pouca albumina, a pessoa começa a inchar e fazer aquela barriga d'água que a gente fala, né? Então, incha a barriga e fica cheio de líquido dentro da barriga. E isso pode também acumular líquido no pulmão, pode ter... Aí essa pessoa poderia ter tosse relacionada a isso, mas nos casos mais avançados, né, de um inchaço assim, no corpo muito importante. Outra? O Marcos Laudelino, Marcos. Ele relatou que na época, quando a filha dele nasceu, ela nasceu com icterícia. Icterícia. Mas com banho de sol, fazendo o exame, demonstrou que normalizou. Ele deve se preocupar com isso ao longo da vida dela? Não. Isso aí é comum nos recém-nascidos, principalmente nos recém-nascidos prematuros, onde, vamos dizer assim, a formação dessa bilirrubina, ela ainda está prematura. Então, o corpo do recém-nascido prematuro, ele tem uma dificuldade em metabolizar essas bilirrubinas. Então, o nenenzinho acaba ficando amarelado, e aí existe essa terapia com banho de sol, que isso faz ativar essa conjugação aí da bilirrubina. Mas isso é só no recém-nascido, não tem relação nenhuma com doença hepática nessa criança aí, quando adulta. Bom, há uma coisa que me agrada muito no trabalho que a gente faz, é esse, o de prestar serviço. Eu insisto sempre que a nossa existência só faz sentido se a gente tornar o nosso trabalho útil para as pessoas, não é? E mais uma vez conseguimos isso, com essa entrevista excelente, em que aprendemos bastante. Eu, principalmente, e acho que vocês também, né? Espero que vocês tenham aproveitado, porque o propósito era esse. A gente conhecer melhor os perigos das hepatites virais, já que estamos no Julho Amarelo, nós temos que fazer a nossa parte aqui no rádio, né? Na TV também, e assim fizemos graças à gentileza do Dr. Henrique Carrascosa, que é nefrologista e que falou a respeito, e a quem agradeço muito. Muito obrigado, viu, Dr. Henrique? Eu que agradeço o espaço que vocês sempre dão pra gente aí falar desses assuntos tão importantes que a população aí fica bem informada. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado.